Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a doutora Carita Rosa e hoje estamos aqui reunidas só com esse timão aqui de feras, tá? Laura, psicóloga, Georgia, psicóloga, Alessandra, fono, doutora Clarice, psiquiatra, doutora Camila, pediatra. Estamos aqui hoje reunidos por quê? O que nos motivou? No programa do YouTube, Dicas de Parto, foi feita uma pergunta que eu achei muito maravilhosa, que foi: qual a importância do pré-natal psicológico? O que é baby blues, depressão pós-parto, psicose puerperal? Eu achei esse tema tão válido que eu não quis responder eu mesma. Eu chamei um time para me ajudar nessa resposta, porque precisamos primeiro parar de tratar a doença. A gente precisa prevenir. Quais as formas de prevenção? O que a gente pode fazer antes do adoecer? Tá? E eu gostaria que aqui cada uma falasse os aspectos no trabalho. Como que essa mãe chega na pediatria, como que essa mãe chega na fono, essa mãe que está doente, como que é esse trabalho, onde que isso vai afetar e como que nós todos juntos podemos melhorar a saúde materna. Com a palavra primeiro aqui a Laura. Laura, o que é pré-natal psicológico? Carita, é um prazer muito grande falar sobre isso, porque é um tema que precisa ser difundido, né? Como você mesma disse, precisamos parar de tratar doenças e começar a trabalhar de forma preventiva. O pré-natal psicológico é uma forma preventiva de cuidar dessas doenças e dificuldades, transtornos que podem aparecer no decorrer da gestação, parto e puerpério. Não só isso, também é uma forma, além de prevenir essas doenças, mas também de um autoconhecimento muito grande e olhar por essa fase, que é uma fase de muitas transformações. É uma fase de muita mudança, né? E é uma mudança em 40 semanas, em 9 meses. E que não acontece só na mulher que está gestando, ela acontece em todo o âmbito familiar. Então ela impacta na criança que vai nascer, porque o desenvolvimento psíquico e emocional dela começa ali, impacta nos avós, impacta nos pais, impacta em todos que estão à volta. Sim. E Laura, como isso sempre me intrigou muito, né? A depressão pós-parto realmente começou no pós-parto? Existem muitas pesquisas que provam hoje que a grande maioria das depressões pós-parto, elas não se iniciam necessariamente no pós-parto. Muitas vezes, e esse é o trabalho que é muito importante a gente ter esse olhar interdisciplinar, porque muitas vezes ela se inicia ali ainda no processo gestacional. Isso quando não é algo que vem de antes mesmo até da gestação, não diagnosticado, né, não percebido, e culmina ali nesse momento do pós-parto, que é um momento com muitas mudanças, com muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, e isso fica um pouco mais claro naquela fase. Mas na verdade, muitas vezes é um processo de gestação ou anterior à gestação. Sim, e até isso vai ficar muito ressaltado, né? Porque a gente tem que lembrar que a gravidez é um processo hormonal. Essa mulher, ela vai virar uma bomba de hormônios. A parte da mente é uma parte que ela vai trazer muito sobre a infância, vai abrir canais, vão se mostrar outras coisas. Como que eu quero criar meu filho? Eu quero criar como antes. Muita mudança, os hormônios, as atividades, o encarar o trabalho de volta. Então a gente tem que tem que conversar sobre isso, né, Georgia? Como que a psicanálise, como que vocês abordam essa mulher? Essa bomba de hormônio que está ali, ela só vai ter, a gestação dura 40 semanas, 42, 9 meses, e um tanto de mudança. Como que a gente faz isso? Primeira coisa, a gente tem que entender que uma gravidez é como se fosse, eu quero me preparar, por dizer assim,
Eu quero me preparar para pular de paraquedas. Vou usar essa metáfora. Então, eu não vou simplesmente colocar uma sacola nas costas com paraquedas, ir lá e pular. E dizer, que horas agora eu tenho que puxar a cordinha? Qual é a altura que eu preciso puxar, que não puxar? Que horas que eu tenho que fazer alguma manobra, alguma coisa? É natural, você vai descobrir caindo, pulando. Vai nessa, né? Então é como se, logicamente, eu tenho que fazer todo um preparo, ter um conhecimento prévio para poder colocar esse paraquedas nas costas, compreender todo o processo para entrar no avião e todo o processo para pular desse avião, que seria a escolha desse par, e lá viver todo um puerpério até conseguir chegar ao final do puerpério para nós, que seria entre 2 e 3 anos de idade da criança, né, que não é o mesmo puerpério obstétrico, mas para nós psicólogos, e poder chegar com os pés no chão e dizer, sou uma nova pessoa, uma nova mulher, um novo ser humano, após ter vivido todo esse processo. Daniel Stern, ele fala para a gente que o processo da maternidade, ele chama de constelação da maternidade. É onde nós temos uma grande oportunidade de rever tudo que vivemos na barriga de nossa mãe, vivemos durante o nosso parto e vivemos ali nos braços dela em todo o processo de amamentação, de iniciação e de apresentação de um mundo que nossa mãe, ou cuidadora, a pessoa que fez esse papel, nos dá. Então, tudo que nós vivemos durante toda a nossa vida, todas as pessoas que foram apresentadas a nós, toda a estruturação que nos foi dada para sermos quem somos, isso tudo é colocado em xeque. Ali naquele momento que decidimos de alguma forma, consciente ou inconscientemente, na Laura, engravidar. Então, o engravidar, ele é muito mais do que simplesmente um bebê aqui na minha barriga. Para nós, psicólogos, ele fala, como você disse, é uma bomba de hormônios que os nossos hormônios a gente chama de emoções. E essas emoções são traduzidas pelo nosso aparelho mental ou psíquico em sentimentos. Então, como eu vou dar nome àquilo que eu sinto? Se está tudo misturado e voltando todos os nossos traumas nesse momento, como essa oportunidade que o Stern fala da constelação da maternidade para dar novo significado. E o que é mais comum para vocês, como psicólogas? Chegar a paciente já adoecida ou chegar uma gestante para o pré-natal psicológico? Os dois, não. Acho que a gente hoje a gente pode dizer que o pré-natal psicológico ele está mais difundido. Nós temos pessoas que auxiliam, profissionais que falam sobre isso, que incentivam essa busca. Mas não é uma mesma realidade de 3 anos atrás, 4 anos atrás. É muito recente essa mudança. Chegavam as pessoas geralmente adoecidas. Então, o importante é a gente ter profissionais com quem contar, facilitadores, né? Porque é um facilitador da gestação, de acompanhar uma mãe, proporcionar. Eu estou lá no pré-natal, vejo que essa mãe não está legal, uma gestante, eu encaminho para o psicólogo, vai para o pré-natal psicológico. E mesmo, gente, eu vou brincar aqui, eu acho que eu encaminho 100%, porque eu acho que todo mundo merece, nem que seja uma avaliação. Porque normal mesmo, eu acho que a gente não se enquadra, né? Mas na verdade, Karen, a gente fala isso da própria terapia, né? Todo mundo merece poder ter essa possibilidade, essa oportunidade de fazer uma terapia que nada mais é do que um autoconhecimento. É você passar a ser reflexivo com relação às suas atitudes e cada vez menos reativo. Então, se todo mundo tivesse essa oportunidade de fazer a terapia, seja ela com foco na parte gestacional e maternidade, porque quando a gente faz um pré-natal psicológico, nós estamos preparando para toda uma vida daquela criança que está nascendo e daqueles pais que estão daquela estrutura familiar, né? Porque se você aprende, se a mãe sabe nomear sentimentos, o filho também vai saber nomear. E às vezes o que dói, a pessoa não sabe dizer o que é, mas com a terapia você aprende, olha, dói aqui. Então você consegue ser mais empático e seguir, né? Então essa mulher, se você consegue encaminhar para o pré-natal psicológico,
antes mesmo de ser diagnosticada uma doença depressiva, uma doença da saúde mental, você não está ajudando só a mulher, você está ajudando todo o núcleo familiar. Né? A gente fala, a mesma mão que balança o berço é a que rege a humanidade. Lembra Isso. da campanha, né? Sim. Então, a gente tem que se lembrar que aquela mãe que cria uma criança, é ela que faz dele um ser humano. É ela que vai construir um ser humano. Então, ela precisa ter saúde mental. Essa frase até me arrepia. Eu também, gosto muito dela. E o que eu ia comentar é, eu tenho pacientes que vieram, por exemplo, há 3 anos, a primeira coisa que diz, eu quero um dia engravidar. Estou adoecida, veio por conta de medicação, né, da psiquiatra, chegou para mim assim. E todo o processo, durante 3 anos de preparação, de cuidados dela, não estávamos focados na questão da gestação, mas de construção e reconstrução. Então foi todo um preparo. Depois disso, de repente, ela falou, agora eu acho que eu estou pronta. Engravidaram, gestaram, deram a luz, né? Ela já deu a luz, já está com um bebezinho aí. E eu escutei da obstetra. Foi a única paciente que não me deu nenhum trabalho até hoje. Então, graças a Deus, feedback, eu falei, não, esse foi bom. Tivemos um êxito, se alguém não adoece, já é ótimo, né? E você, Alessandra, o que te desafia quando você encontra uma mãe que está doente das emoções? Vamos dizer, igual a Georgia falou. A minha população é meio bomba, né? Que ninguém me procura para falar assim, eu vim aqui porque meu bebê tá mamando bem. É sempre o contrário. Eu sempre pego essa mãe em crise. E o problema é que eu pego o olho do furacão. Eu já pego uma mãe adoecida, com dor, um bebê passando fome, um bebê que já tem que ser internado. E eu tenho que puxar ali um fio de um novo, né? E tentar... E eu começo, né? Como é que foi a sua gestação? A gestação você queria amamentar, porque hoje a amamentação ela é uma obrigação. Mulher que não amamenta, ela não é mãe. Mulher que não amamenta, ela fica frustrada. Né? Como você não dá leite materno? O leite materno ele se torna um troféu. Né? E as mulheres que não podem amamentar, elas já vêm com essa carga de que ela é uma péssima mãe. Então, até você chegar no que, aí você tem um bebê que você tem que olhar para ele e falar, se eu não fizer alguma coisa, aí você vai e liga para pediatra, fala, olha, a pessoa perdeu, morrer, né? Assim, ele tá com o mesmo peso do nascimento 30 dias depois de nascido. Aí o seu olhar já fala assim, gente, se eu não acudir essa criança, ela vai morrer. Aí, só que se eu for muito drasticamente falar assim, a gente tem que dar uma forma pro seu bebê, que tem 3 dias que ele não faz xixi. E a gente fica assim, como que uma mãe não consegue enxergar e não enxerga, gente? Porque às vezes o bebê mama e a gente tem que entender, fisiologicamente, o bebê ele vai nascendo igual aqueles bichinhos que a gente dá corda, né? Você encostou alguma coisa na boca, ele suga, até o corpo dele entender assim, olha, não tá entrando nada. Aí a pilha vai acabando e esse bichinho vai parando de andar. Mas às vezes a gente pega um bebê que tá 4 dias mamando super bem. E aí quando você começa a perguntar, fez xixi? Então aí você tenta assim, por onde que eu começo? Né? E aí a primeira coisa é apagar o incêndio, é alimentar a criança. E aí quando você fala, olha, eu vou ligar para tua pediatra e vou falar que eu tenho que dar fórmula. E quando você liga, você já vê o olho dela enchendo d'água, né? Fala, infelizmente não tem como esperar mais, eu preciso alimentar esse bebê. E você não pode falar assim, seu bebê vai morrer, seu bebê pode convulsionar, você ainda tem que falar assim, olha, tem riscos, né? Ele pode internar com jeito. Para essa mãe aceitar. Tá frágil, né? Então você joga uma bomba. A gente contextualizando, a mãe tá só a capa do Batman, o menino não tá crescendo, engordando, e ela, se ela nos procura, se ela procura a Alessandra, é porque essa mulher quer amamentar exclusivamente no peito. E eu tive a grata surpresa de conhecer a Alessandra e trabalhar com ela, porque quando eu a conheci, num momento drástico de uma mãe, e ela me falou, Cata, passa um remédio para secar o leite dessa mulher. Eu falei, como assim? Que fome é essa que manda secar o leite?
Mas era o que a mulher precisava, os mamilos estavam pendurados, era uma mastite bilateral. Aí eu falei, nossa, você não é dessas fono louca? Ela falou, não sou não. Foi aí que eu comecei a trabalhar com a Alessandra, viu tanto que o trabalho dela é importante. Por quê? Porque é um trabalho muito centrado no equilíbrio. Tudo que nós queremos aqui é uma mãe bem, um bebê que mama, aleitamento exclusivo. Mas e quando não acontece? Até que E só aí? explicar esse caso do secar o leite, gente, porque assim, quando eu fui a essa casa, foi uma pediatra que pediu para eu ver esse bebê, porque quando a mãe ligou, ela falou, ele não tá bem, ele não tá comendo e ele não acorda. Quando eu cheguei lá, a mãe estava dentro de um quarto escuro, sentada num canto, abraçada no joelho, e o bebê lá embaixo com a sogra dela. Quando eu subi lá para o quarto e eu, sabe, um bicho acuado, aí eu fui tentar chegar até ela, lá ele não tá mamando, ele tem que mamar, ela só repetia, ele tem que mamar, ele vai morrer, ele tem que mamar. Falei, vamos conversar, o bebê tá lá com a sua sogra, eu já pedi para dar uma aguinha para ele, ele tá bem, ele vai ficar bem. Gente, o menino tava laranja, que eu falei, ele vai ter que internar. E aí quando eu sentei, ela sentou na cama, a hora que ela abriu a blusa, não tinha mamilo mais, tinha tanto pus saindo daquele peito. E aí eu desci para falar com o esposo falou assim, não, eu não vou levar ela para o hospital, porque ela tem que amamentar meu filho tem que mamar. E eu fiquei tão louca, eu peguei, liguei para o pediatra, falei, eu preciso de uma obstetra para atender essa mulher. Aí ela falou assim, tem uma amiga minha, chama Carita, ela tá lá na maternidade tal, liga para ela. Aí eu falei, peraí que eu vou ligar. Aí ela ligou, falou assim, olha, vai uma mãe aí. E aí eu falei para ele, se o senhor não levar, eu levo. Ela precisa de atendimento. E ele, muito resistente, ele pôs ela no carro e eu falei para a avó, agora você vai levar esse bebê para um pronto-socorro. Eu falei assim, ó, esse bebê vai para UTI. Aí ela foi para lá e aí eu falei assim, não sei que desfecho, eu não tinha contato. Aí depois a pediatra me falou, olha, internou, ela tá com uma sepse muito grave. E aí eu pensei, gente, como que eu vou fazer essa mulher amamentar? Porque ela não queria. Porque assim, quando ela falava, a lágrima corria, porque ela sentia tanta dor. Eu falei assim, é humanamente impossível colocar nas costas dela que ela precisa amamentar. Né? Então, para mim, eu falava assim, a gente precisa suspender, porque a única maneira que eu via naquele momento de desvencilhar aquela relação doentia dela e do esposo, que era muito claro, que ele não era uma pessoa normal, né? Era que ela não tivesse leite, porque quando eu falei para ele, quando eu fui à casa, falei assim, infelizmente ela não vai poder amamentar porque a medicação é muito forte. Falei assim, então ele vai ficar sem leite, a preocupação dele não era se a mulher estava internada. Isso assim, é um caso dentre mil. Então, quer dizer, Que naquele momento a amamentação não era o quem foco. resgatou aquela mulher com a saúde mental comprometida foi a fome. Então, Que entrou dentro da casa, né? É isso que a gente tem que deixar muito claro aqui, que isso é importante. Sim. A importância de cada um nessa vida da saúde mental materna. Pode ser o porteiro, a fono, o pediatra, o esposo. Todo mundo é responsável. E assim, quando eu pego a gestante, né, que eu trabalho num grupo em que eu já falo com essa mulher, o que pra mim isso não era possível antes. Eu pego essa mulher grávida e eu já falo, nossa, que linda. Aí eu falo, a primeira pergunta, você tem histórico de depressão? Você teve crises emocionais? A pessoa fala, tive, já tomei remédio muitos anos. Aí eu já marco uma bolinha vermelha e mando para elas. Essa aqui é vermelho, né? E aí você começa a ver, porque aí eu já coloco puerpério de alto risco. Eu sei que essa mulher vai ter. Sim, porque aí a gente estratifica Isso. E consegue dar uma boa assistência. E assim como eu vejo essa mulher, eu ligo para Camila. Eu falei, Camila, não há condição nenhuma da gente manter esse aleitamento. Por quê? Às vezes é um bebê de 8, 9 meses que a mãe não quer alimentar, ela quer amamentar o tempo inteiro e essa criança precisa comer. E quando você vai puxar, você fala, gente, ela colocou que a amamentação é o centro de tudo. Aí você tem que falar, olha, depois dos 6 meses, ele tem que comer outras coisas. E aí a pediatra fica louca, ele não come nada. E aí quando você vai ver, a gente tem um paciente em comum que é o quê? Ele chegou no consultório e aí eu falei, ele come peta? Come. Eu fui lá na cozinha, peguei uma peta, ela levou uma banana. E aí quando o bebê pegou a banana, ela já fez assim.
Aí ele foi, babou, ela já foi e limpou. Aí o negócio caiu no chão, ela já foi e jogou no lixo. Aí eu falei, Camila, não dá, né? Porque ela tem tanto pavor desse bebê se sujar, e aí quando ele põe a comida na boca, ele fazia gague. Ele vomitava, mas não era da criança, né? Então a gente vê que o adoecimento dessa mãe na alimentação, ele vai começar, que a amamentação foi linda, até 6 meses exclusivo, mas a partir daí, quando a criança começa a ter autonomia, ele começa a pôr para fora aquilo que a mãe traz, né? Autonomia também, né? Ela não estava querendo que ele tivesse uma autonomia, ela estava justamente dizendo, continue dependendo de mim. Quem apresenta o mundo para a criança é a mãe, são os pais, né? Principalmente na figura materna. Então a gente precisa desse olhar interdisciplinar. Carita, quando você falou que a gente faria esse bate-papo com todos esses profissionais aqui, eu pensei, gente, isso é muito rico, isso é muito importante, porque essa família, esse ciclo, ele passa por todos esses profissionais. E é muito importante que a gente consiga fazer esse trabalho interdisciplinar e cada um, no seu ponto de vista, com o seu olhar e com o seu momento, consiga dizer, peraí, essa pessoa precisa de ajuda, porque às vezes passou por um profissional que não chegou, mas chegou no outro. Sim. E percebeu. Como um avião quando cai, né? Ele não cai por um motivo. Então, quando você consegue fazer essa análise, e não é apontando dedos, é única e exclusivamente como é que eu posso melhorar. Então, se nós temos uma equipe transdisciplinar, a gente consegue, eu não visualizei, eu não percebi, mas vai ter você, vai ter a Georgia e por aí vai. Então, isso é que é importante, que é legal, a gente conseguir ir cercando e nos melhorar, né? E melhorar as famílias que vão nos passar conosco, né? Porque já foi um tempo que eu tratava só um exame, um hemograma, eu não quero isso mais. Né? Eu sou uma pessoa que eu conheço minha família inteira, eu conheço todos os detalhes. Quem é o pai, quem é a mãe, quantos filhos tiveram, com o nome de todo mundo. Uma medicina integral, né? Então, eu não quero mais isso. Então, eu acho que a função é uma medicina de prevenção, não a medicina da doença, né? E você, doutora Clarissa, como chega seu paciente? Até vocês foram, cara, você tá com um caderninho, eu fui notando aqui no celular, que vocês foram falando coisas tão interessantes, né? A Laura pontuou sobre essa questão. Realmente, a grande maioria das mulheres já vai ter sintomas de adoecimento já na gestação e que passam desapercebidos justamente porque muitas vezes colocam nas alterações hormonais, né? Grávida é assim mesmo, grávida chora muito, grávida não dorme, né? Fica tudo na conta dos hormônios e às vezes passa desapercebido que já tinha um adoecimento ali. E as complicações de saúde mental são as complicações mais comuns no primeiro ano de vida de um bebê, né? Aquele primeiro ano de vida depois do nascimento ali, as complicações de saúde mental são as mais prevalentes. Então a gente precisa ter um olhar, assim, o índice de suicídio é maior nessa faixa etária. Então a gente estava até conversando com outro colega psiquiatra e esse mesmo movimento que a gente vê em relação ao pré-natal psicológico, a gente tem visto um movimento das mulheres também já procurarem ajuda, já fazendo um planejamento para engravidar. Então é bem isso que a Alessandra trouxe, que é assim, né? Eu já tenho um histórico de adoecimento, eu já tive depressão, eu já tive ansiedade, eu já fiz tratamento, ou eu estou em tratamento. Deixa eu já falar com o meu psiquiatra, se eu não estou sendo acompanhada, deixa eu procurar um psiquiatra, né, que saiba ter esse olhar mais cuidadoso na gestação, para realmente, se os sinais surgirem, ser uma intervenção precoce que não vá complicando, né? Fica muito mais fácil do que uma mulher, por exemplo, igual esse caso que a Alessandra pegou, que já estava assim num quadro de adoecimento mais grave, né? Então, graças a Deus, a gente tem visto esse movimento de uma conscientização melhor, da gente fazer esse trabalho, mesmo que já seja de um adoecimento, a gente não precisa deixar complicar, né? Porque assim, tem coisas que a gente pode prevenir, e a psicoterapia, a atividade física, um bom pré-natal obstétrico previne muita coisa,
mas tem coisas que fogem do controle da gente, né? Às vezes a gente tem um paciente bipolar, uma paciente, uma das primeiras pacientes que eu acompanhei gestante era esquizofrênica. E aí, né? então assim, ela vai ter que lidar com aquela doença o resto da vida, mas ela pode sim lidar de maneira mais leve, tendo suporte, né? Porque o sozinho é que fica muito pesado, né? Puxado, né? E aí achei muito interessante a Alessandra falar isso, porque é uma triagem, né? Põe um vermelhinho aqui, é isso, né? Hoje em dia a gente até orienta, assim, porque tem muitos colegas que não têm um olhar para a saúde mental, igual vocês estão falando, assim, fazem o trabalho dele muito bem feito, mas às vezes tem até dificuldade em observar alguns sinais em relação à saúde mental. Então, hoje tem até uma orientação, por exemplo, quando vai fazer o pré-natal, lá pelas 28 semanas, que vai fazer o teste de tolerância oral à glicose, faz uma escala mesmo, né? Tem algumas escalas que vem. Se eu não sei o que perguntar, deixa eu pelo menos seguir essa escala aqui para me atentar se essa gestante está tendo algum sinal ou sintoma. Então, dá para ir ampliando o nosso olhar para tornar esse quadro um pouco menos pesado. Se houver um adoecimento, essa pessoa saber onde buscar ajuda, que tem ajuda. Porque as coisas que a gente lida mais difícil é porque se já tem muito preconceito em usar psicofármaco, em usar psicotrópico, que dirá usar na gestação ou para a mãe que amamenta, né? Então, às vezes eu pego colegas excelentes que às vezes suspendem abruptamente medicações de gestantes. Isso é o que é mais comum. Ou fala assim, não pode amamentar, não, arranca fora. Eu falo, por que tiraram essa A gestante vem, doutora, às vezes ela toma 6 antidepressivos. Eu nem vou citar o quê. Porque eu passei com o obstetra, ele mandou parar tudo. Eu falei, então volta com tudo. Eu nem sei o que você está tomando. Volta com tudo, porque eu prefiro você aqui dentro da casinha do que eu ter que fugir atrás de você. E aí, você volta, estabiliza e a gente procura um outro psiquiatra que sabe trabalhar com gestante e que pode avaliar se o medicamento pode ou não pode. O que você não pode é ficar sem a medicação. Muitas dessas pacientes, esse perfil de paciente que usa medicamento e é suspenso abruptamente, eu encontro em pronto-socorro. E geralmente são pacientes que querem tentar o auto-extermínio. Porque aí a recaída é muito grave. É muito difícil você pegar uma gestante que usa X tipos de medicação e de repente parar de usar. Gente, não pode fazer isso é criminoso, com a paciente. Então existem muitas formas, muitos medicamentos que essa paciente pode usar e que é seguro de usar na gestação. E a gente precisa saber os nossos limites, por exemplo, né? Eu não atendo, por exemplo, idoso demenciado, não é uma paciente que eu tenho traquejo de acompanhar. Se chega no meu consultório e eu digo, eu desconfio de demência, eu falo, provavelmente é um quadro demencial, vou encaminhar para um colega que tem traquejo nisso, né? Não tem problema a gente falar, eu não sei. A gente não precisa dar conta de tudo, não é porque somos profissionais da área da saúde que a gente tem que dar conta de tudo, né? Como a gente estava brincando aqui no começo, eu não consigo atender criança. Por quê? Porque eu não sei medicar, é tudo por quilo de peso. Então, assim, passou de 45 quilos, 50 quilos, é tudo comprimido. Ótimo! Fazer diagnóstico da doença, eu sei. Tratar, eu sei, mas eu não sei dose. E qual o problema? Então, assim, isso é uma coisa que a gente tem que validar entre a gente, de saber até onde que eu vou, que eu não vou, só porque eu sou médico, eu tenho que fazer tal ou qual coisa, e às vezes você pode estar sendo um médico tóxico, uma pessoa causando uma iatrogenia, fazendo uma iatrogenia. Então, essa pontuação da senhora é muito boa, e é muito comum em pronto-socorro. Pronto-socorro, maternidade, é isso. Sabe que enquanto a Clara estava falando, me veio aqui, a gente trabalha muito em parceria e com relação a esses preconceitos que existem, né? Muitas vezes quando eu percebo que há uma necessidade de um medicamento, alguma coisa, e há essa resistência, eu já trabalho avisando assim, não. Os da Laura já chega trabalhadíssimo, já não tem nenhum esforço. Assim, vai lá, conhece ela, você não precisa necessariamente ir para o medicamento, mas vai, conhece, veja o que ela tem a dizer, veja o que ela tem a oferecer,
você pensa. O dia que você tomar a sua decisão, você já tem um psiquiatra para chamar de sua. A gente já teve paciente que eu consultei ela 1 ano e ela sem querer tomar A cada 3 meses ela voltava, mas não tomou. Gente, E aí quando tomou, falou, por que que eu tem muito medicamento da área da psiquiatria que é classe C de medicação, que é igualzinho o Buscopan. Então, tem medicamentos que nem são da área da psiquiatria, que não são recomendados na gestação. Dou muito esse porque é exemplo, classe D, classe X. Isso. Então, assim, benzodiazepínicos, por exemplo, é classe C, é igualzinho o Buscopan pelo FDA. Né? Não estou nem incentivando, nem não incentivando. Mas só é para saber diminuir o preconceito, que né? pode tomar. Existem medicamentos que você pode tomar a gravidez toda, de uma maneira geral, fármacos. Pode tomar a gravidez às vezes o mesmo medicamento você pode tomar só no segundo trimestre, desculpa. Eu vou dar um exemplo famoso que chama Varfarin, que é um anticoagulante. No primeiro e no último trimestre não pode, no segundo pode. Então, tudo depende. Tem que saber das particularidades desse Particularidades, período, né? E cada um de nós temos essa bagagem para tratar, né? Para cuidar com medicamento ou não medicamento. Isso. Eu não tenho, eu encaminho para o psiquiatra, faço um primeiro atendimento, encaminho para quem sabe, porque o mais importante é não prejudique o seu paciente. Isso. E essa questão da medicação, é importante as pessoas entenderem, visando esse preconceito, que o cérebro ele é um órgão também. Você toma medicação para o fígado, você toma medicação para o rim. O cérebro também adoece. Por que não tomar uma medicação, um comprimido para a melhora do cérebro? O cérebro também tanto é preconceito, órgão. porque vou dar um exemplo clássico. Eu fui no endócrino, ele passou bupropiona e fluoxetina para eu emagrecer. Fui no psiquiatra, você acredita que ele passou bupropiona e fluoxetina? Eu vou tomar esse negócio aqui não. Tá mexendo no meu cérebro. Você sempre teve mexendo no seu cérebro. É um órgão que pode adoecer também, que pode precisar de medicações. É uma desregulação, é uma doença. Então, às vezes, esse preconceito inibe essa medicação, né? E você, doutora? Olha. Como que chega essa mãe? Como que é a sua abordagem em relação a essa criança? Quais os seus desafios? Existem 2 tipos de pacientes que chegam até mim. Aquele em que o adoecimento mental da mãe já vem da gravidez. Por isso que hoje, infelizmente, ainda muitas pessoas não sabem que existe o pré-natal pediátrico. Né? A gente fala quanto mais cedo, melhor. A partir da 26ª semana já pode ser feito. E existem mães que chegam comigo com a demanda ali no puerpério, demandas em que a criança criou essas demandas por patologias, muitas vezes. Então, quando eu pego uma mãe no pré-natal pediátrico, eu faço um tipo de consulta pré-natal visando o que vai acontecer ali de fisiológico, intervenções a recém-nascidos, direitos, e eu faço uma parte desse pré-natal falando do puerpério. Eu acho que quase 2/3 da minha consulta é muito visando o puerpério. Então eu falo assim para os pais: olha, eu tô aqui para falar que vocês vão assistir um filme muito ruim. Eu prefiro ser a chata do rolê. Olha, vai ser desse jeito, vai demandar isso, vai demandar aquilo, esse filme que vocês vão assistir vai ser muito ruim. Para quando vocês forem assistir esse filme, falar: poxa, doutora Camila, não era tão assim. Não era tão assim desse jeito que você me falou. Por quê? Se idealiza demais, romantiza-se demais. E quando eu vou lá no puerpério, quando eu vou lá na consulta pré-natal, na consulta visando o puerpério, eu pergunto para essa mãe tudo da vida dela e do pai. Como eles foram criados, se eles tiveram irmãos, se eles não tiveram. Como essa mãe se ela é independente, se ela tem uma vida já que ela faz tudo, ou se ela já teve que cuidar de alguém, se esse pai já tiver essa doação para cuidar de alguém, como é a classe socioeconômica, onde eles moram, que cultura que eles vivem. Então, tudo isso é uma bagagem para o que a gente pode esperar ali no puerpério dessa mãe. Como que eles pensam socialmente, desde às vezes até de política e tudo, eu preparo aquilo e eu vou pontuando esses pedaços. E se eu vejo ali que o psicológico já está afetado, porque isso interfere diretamente nessa criança. Hoje, evidências científicas, nós mostramos que o cortisol elevado no âmbito de uma gestação, ele pode provocar
diminuição da questão cognitiva da criança no futuro, diminuição do cérebro da criança, e essa criança ela nasce muito susceptível a qualquer estresse, ela nasce intolerante ao estresse. É uma criança que já vem ali banhada de cortisol, e quando ela nasce qualquer coisa estressa essa criança. E eu vendo que isso está acontecendo ali na gestação, quando essa criança vem para mim depois ali do pré-natal, que já ocorreu, e já faço a primeira consulta, opa, essa criança precisa de mais atenção. Essa criança, eu sei que é o que ela passou na gestação, então a gente vai ressignificar tudo isso para frente. Porque a epigenética, que fala muito hoje em dia dos 1000 dias de vida de ouro, hoje a gente fala 1100 dias, 90 dias antes da gestação, a gestação e os 2 primeiros anos. Então a consulta pediátrica pré-natal é de extrema importância. Por quê? Outras demandas que chegam para mim são mães que são desassistidas, que vão procurar o pediatra depois que o filho nasce, não sabem o que fazer naqueles 5, 7 primeiros dias, como lidar, não sabem dos seus direitos que são roubados na sala de parto, do campeamento tardio, da golden hour, de não dar banho, depois se punem por causa disso, e chegam às vezes, depois que tem a criança, agora eu vou procurar o pediatra. Você não sabe se você vai bater as ideias com aquele pediatra, você não sabe se você vai rolar aquela energia, se você vai ter alguém à disposição de você. E essa segurança, quando você tem, é totalmente diferente, né? E essas mães às vezes chegam em mim com 2, 3 meses de idade, com crianças com patologias severas, que estão dando uma sobrecarga para uma mãe que não precisaria dar se tivesse um acompanhamento antes, desde esse pré-natal, se tivesse um acolhimento. São mães que elas falaram, chegam para mim com 2, 3 meses de idade e choram do início ao fim na consulta, porque ninguém olhou para esse binômio mãe e filho, só olhou para a criança, e muitas das vezes nem olhou direito essa criança. São pediatras às vezes que não são amigos da amamentação, não deram essa respaldo para a mãe, essa amamentação foi roubada. Muitas mães chegam em mim e falam assim, doutora, não amamentei, eu não consegui amamentar. Quando você vai ver, eu não consegui. Chega uma mãe para mim, eu não consegui ter o parto normal. Eu falo para ela, você nunca mais vai falar isso. A partir de hoje em diante você vai falar, não foi possível. Você entende que não teve profissionais adequados que pudessem te orientar, que tiveram uma anquiloglossia, tiveram um frênulo, ou essa criança teve uma laringomalácia que não conseguia amamentar, ou alguma outra instrução e profissionais de saúde que não eram amigos da amamentação, não foi feito isso para ela, então foi roubada. E eu falo, e chora, e vem todas essas demandas. Então, e na verdade assim, essa mulher vem, saiu a placenta, ela tá toda descontrolada, amamentar é difícil pra caramba. Muito. Eu falo que assim, gente, eu particularmente faço o que é mais fácil, que é pré-natal. Nasceu, a paciente é da Alessandra. É da Alessandra. Alessandra, que se quiser me liga. Por quê? Porque a gente acha que amamentar é algo fisiológico, que nascemos sabendo, e não é. A gente precisa de ter um encaixe da boquinha do bebê com aquela mama. E isso demora alguns dias, 15, 20 dias. E dói pra caramba. E se na primeira... Dói, você tá cansado, sem dormir. A gente trabalha com parto vaginal, eventualmente termina em cesárea, mas o que a gente nota das nossas parturientes? Que quando elas estão com dor, se você chegar e falar assim, Laura, você tá com dor, vamos fazer uma analgesia? Claro que elas vão. Se tá com dor pra caramba, alguém te oferece alguma coisa, você vai aceitar. Então a mesma coisa a gente fala da amamentação. O peito tá doendo pra caramba. A sogra, a mãe, o vizinho tá falando que o menino não tá engordando. Aí fala assim, vamos dar fórmula. menino chorando. Claro que você dá fórmula, porque você não tá com a sua autoestima lá em cima, você duvida sua capacidade de si. de raciocínio, de concentração, só pela privação de sono já tá afetada, né? Então, o que acontece? Né? Se você não tem uma rede de apoio, profissionais que trabalham alinhados, essa mulher vai desistir. Não porque ela quer, porque é difícil pra caramba. Se não tiver alguém que fale pra você assim, vamos, você consegue, só mais um pouco, só mais hoje. Você consegue. Nossa, mas o seu bebê está com papinho, o seu bebê tá sorrindo, seu bebê tá bem, a mulherinha tá normal. Então, quando você encontra alguém que
incentiva, que mostra, olha, tá, não tá tão bom, mas tá bom. E aí você caminha. Capacitados em dar o padrão ouro de alimentação de uma criança, que é o leite materno. Sim. Não que eu sou contra a forma. Muitas pessoas vêm até mim e falam, doutora, eu sei que você não gosta de forma. Não é sobre isso, tá? Que é uma indústria totalmente desleal, que mãe que não vai passar, tá lá o menino chorando de fome, todo mundo na cabeça dela, vai comprar uma batata do mercado, passa naquela prateleira lá dourada. É dourada. Antigamente não tinha isso, as fórmulas não eram douradas, não tinha esses nomes. Tem fórmula hoje que tá assim, para dormir melhor, para tirar cólicos. Que mãe que vai passar aquela prateleira dourada lá e vai falar, nossa, meu filho passando fome e tem aqui o resultado. E não vai olhar e não vai querer aquilo ali. Sim, Ela quer salvar o filho. Que às vezes a criança tá ótima, a mãe tá ótima, e o choro é uma forma dele se comunicar. Às vezes pode estar faltando nada. E aí, mas é tão interessante porque aí nisso a gente olha e fala assim, e esse emocional dessa mulher, como que ele tá? Né? Que a mãe, assim, a criança está ótima, mas a mãe não consegue lidar com esse choro, que é essa forma de comunicação que o bebê tem. E o não conseguir lidar com esse choro vem muito... O que essa mãe teve? O que é a questão dela, que ela não consegue suportar às vezes esse choro? Cada um qual é a história dessa mulher por trás a de culpa tudo que ela isso, sente de não ter sido capaz de dar conta das expectativas que ela própria criou sobre uma gravidez, sobre um parto e sobre um puerpério. A idealização. Ela passa lá na prateleira. É muito perfil da mãe ansiosa, mais, isso, oferecer mais do que aquilo que ela Gente, quem não é oferece. ansioso hoje? É. Meu Deus, não tem como. A Né? ansiedade é medo, já dizia Freud pra gente, né? Medo, angustia, culpa, angustia, medo de ficar doida, que a gente também é angústia, tudo isso angustia o nosso ego e faz com que a gente tenha um sintoma chamado ansiedade. Não é assim? E cada E vez olhar mais estamos pra- mais ansiosos. E olhar para essa mãe numa consulta ali que eu vejo do pediatra, e eu sempre pergunto, é a coisa mais importante do curso, como você está? E às vezes elas ficam envergonhadas de dizer como está realmente em vista do parceiro que está na frente. Eu tenho que buscar essa mãe, buscar a fundo, ir a fundo, que eu vejo que às vezes, mas e aí? Você está comendo? Mas não estou bem. Aí eu falei assim, ela não está bem, eu sei que ela não está bem. Então eu vou buscar mais. Vamos aqui, aí eu vou aprofundando nessa fase, a mãe está na sua mão, né? Porque provavelmente ela já encerrou todo o acompanhamento que ela faz na obstetrícia e ela tá ali cuidando. Chega na sua mão. Do bebê. É na mão da fono, é na mão da pediatra. E se alguém não vê, ela vai ficar invisível. E não chega na psiquiatria. Chega lá e Chega já no pronto-socorro. Pronto-socorro. É. E aí, assim, é tão interessante que todo mundo nessa cadeia pode ajudar essa mulher, né? Com certeza. Uma coisa que eu aprendi depois que eu comecei a trabalhar com a Laura, com a Georgia, às vezes a paciente, eu também, essa escutativa, ela tem que ser treinada, sabe? Quando a paciente quer te falar alguma coisa, antes eu acho que os meus preconceitos também, que depois a gente vai trabalhando, você pensa, nossa, isso. E eu acho que assim, o ápice da minha evolução, claro que ainda tem muito para evoluir, foi quando a paciente chegou e falou assim, doutora, eu odiei ficar grávida. Aí eu falei, mas eu amo ser mãe. E aquilo não me causou desconforto. Eu falei, eu acho que agora eu estou preparada, sabe? E é isso. Eu acho que a gente também, como profissional, levar nossas demandas para nossa terapia, para nossa... Saber separar o que é nosso e o que é do paciente, né? Saber isso para a gente poder ajudar o nosso paciente, que são coisas que são, à medida que a gente trabalha, e essa escuta ativa, eu vou terminar nosso último caso antes da gente encerrar. Faz uns 4 meses eu recebi uma ligação muito incisiva no consultório que eu precisava marcar comigo urgente. E era uma paciente de fora da cidade, que só ficaria aqui por 1, 2 dias.
E a agenda, aquela confusão, eu falei, ai, marca. Eu não estava entendendo nada. E o paciente ligando. Falei, tá. Quando eu comecei a atender a paciente, ela foi por uma hemorragia e estava com um bebê de 3 meses. Então, ela tinha tido parto em outra cidade, veio para Goiânia com uma hemorragia. Eu não sei contar para vocês que consulta foi essa. Porque a mulher conversando comigo, eu olhava para ela e falava, gente, isso é depressão pós-parto, é nada de sangramento. Tudo que ela me falava não batia nada. E eu pensando, gente, o que está acontecendo? Fui examinar, fiz ultrassom, tudo normal, e ela ia embora para a cidade dela. Eu falei, gente, seguinte, eu falei para a mulher e para o marido, eu não sei como é que vocês vieram passar aqui, eu não sei o que está acontecendo, mas você está com depressão pós-parto. Tem nada de sangramento. Aí ela falou, nossa, mas eu sou tão visível assim? Eu falei, não, é porque eu só trabalho com isso. Meus amigos são todos dessa área, então eu aprendi a ter um ouvido com uma escuta ativa. A senhora vai passar com a Laura, com a doutora Clarice, assim, 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 e eu não aceito a senhora ir embora dessa cidade sem passar com elas. Sem passar no Instituto Afeto. Resumindo, não é uma depressão pós-parto, é uma psicose puerperal. Então, eu tive assim, às vezes a gente fica com tato para falar, a gente tem que ter jogo de cintura. Nesse dia não teve nada disso que a gente aprende na medicina. Seja discreto, converse assim, não. Falei, gente, seguinte, não tem nada de sangramento aqui, que é uma depressão pós-parto. Era uma emergência. Era uma emergência, vai passar com quem sabe fazer. E até hoje essa moça é nossa paciente. E o marido sempre me manda mensagem agradecendo. Por quê? Porque nós fizemos por essa mulher o que ninguém fez em 3 meses. Então, esse é o valor dessa abordagem nossa. E eu e Laura, a gente fica tricotando, né? Falando muita coisa, né? Inventando. Então, eu gostaria de convidar a todas vocês para um evento no mês de agosto que vai acontecer da data de 14... Tá pronto, Tá pronto. De 14 a 18 de agosto, à noite, a gente ainda vai colocar um horário live, porque esse programa aqui vai ser um programa gravado. Ótimo. Então, nessa terceira semana de agosto, de 14 a 18, para que nós façamos uma live sobre todos os temas. Mês de agosto é o mês da gestante. E da amamentação também. E da amamentação. Então, eu acho que hoje, o que a gente pode fazer pelo paciente? Disseminar informação boa, disseminar informação que é válida. E nós temos isso. Então, no mês de agosto, de 14 a 18, lives ao vivo com todas nós e falando do tema. Temas distintos, né? Inclusive as pessoas podem indicar aí no seu canal, eu intrometendo no seu canal. As pessoas podem indicar os temas pra gente falar nessa semana. Falar de tema e principalmente a gente quer se interagir, conversar, bater papo, responder. Por quê? Talvez assim a gente consiga mudar o nosso pedacinho que a gente vive. Agradeço a todos pela presença, agradeço a minhas amigas Camila, Clarissa, Alessandra, Georgia, Laura, a Lorena, Juliana e Roger que estão aqui. Um abraço e eu aguardo vocês em agosto.